Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jonathan Lima e hoje nós vamos mostrar para vocês as principais métricas para se analisar preço de ações. Uma ação que está a R$ 20 e outra que está a R$ 10, não necessariamente a que está a 20 é mais cara do que a que está a 10. Pode ser que, olhando as métricas fundamentalistas, a ação que está a 10 na verdade pode estar até mais cara do que a que está a 20. Vamos falar um pouco sobre essas métricas hoje. Curte aí. Diferentemente dos produtos e serviços que compramos no cotidiano, isoladamente, o preço de uma ação não diz muito sobre se ela está cara ou barata. Uma ação de uma empresa mais valiosa pode ter preço menor que o de outra menos valiosa. O preço de uma ação depende da quantidade de ações na qual a empresa foi dividida. O capital social de uma empresa em bolsa funciona como uma pizza. Uma mesma pizza pode ser dividida em quantos pedaços os seus donos quiserem. E, assim como nas pizzas, é comum que os donos prefiram pedaços que nem sejam grandes demais nem pequenos demais, por uma questão de praticidade. Inclusive, quando o preço de uma ação fica muito alto, é comum as empresas dividirem a ação em pedaços menores para facilitar as negociações. Este procedimento é chamado de split, ou desdobramento de ações. Quando o preço de uma ação fica muito baixo, na casa dos centavos, por exemplo, ocorre o oposto. As ações podem ser agrupadas, procedimento chamado de split ou agrupamento de ações. Como todos sabemos, empresas são feitas para lucrar. Assim, a principal métrica para acompanhar se uma ação está cara ou barata é o indicador PL, preço sobre lucro, que compara o preço de uma ação ao seu respectivo lucro líquido em um ano. Se o PL de uma ação for 12, significa que se o preço e o lucro continuarem iguais, serão necessários 12 anos para ser retornado em lucros o próprio valor de mercado da ação. Algumas empresas chegam a ter PL maior do que 100 em alguns momentos. Isso pode deixar você se perguntando, como assim? Como alguém pode esperar 100 anos para que uma empresa retorne em lucros o seu preço de mercado? Aqui entra um componente muito importante na análise de qualquer investimento: as expectativas. Quando uma empresa tem um PL de 40, 50, 100, na verdade significa que há expectativas muito altas sobre a mesma. Quanto maior o PL, maior é a esperança de que a empresa aumente o seu lucro no futuro, pois um lucro maior faz o indicador PL diminuir. Empresas com altas perspectivas de crescimento costumam ter PL alto, porém essas expectativas podem não se confirmar. Assim, pode-se dizer que um PL alto pode indicar maiores expectativas e maiores riscos envolvidos no investimento. Em contrapartida, quando uma empresa está negociando com um PL muito baixo, na casa de 4, 5, 6, pode haver expectativa de tempos difíceis para a empresa. É um indício de que o mercado pode estar esperando uma diminuição de lucros para a ação ou até mesmo que a empresa já tenha entrado em prejuízo no curto prazo. Quando uma empresa entra em prejuízo em um trimestre, pode ainda estar em lucro em um período de um ano. Quando uma empresa tem prejuízo em vários trimestres, de forma que o seu lucro em um período de um ano fique negativo, o PL também fica negativo e sua análise perde o sentido. Geralmente, uma empresa apresenta prejuízos sequenciais em duas situações bem opostas. Quando está indo mal nos negócios e talvez até arrumando para a falência, ou quando está em fase de investimento. Situação muito comum em startups que dão múltiplos prejuízos devido aos altos investimentos para conseguir novos clientes no menor tempo possível. Em situações assim, é comum usar o indicador EV sobre EBITDA, que mede o valor de mercado da empresa comparado ao seu EBITDA em um ano.
O valor da empresa é a soma de preço de todas as ações e o EBITDA é a medida de lucro associada ao potencial de geração de caixa da empresa, isto é, sua capacidade de colocar dinheiro no bolso com os produtos e serviços negociados. Como desconsidera algumas despesas importantes, é bem mais difícil termos EBITDA negativo, fazendo com que este indicador possa ser usado como substituto para o PL. Por exemplo, quando o EV sobre EBITDA atinge o valor 8, significa que serão necessários 8 anos para que a empresa retorne em geração de caixa o seu valor de mercado se o preço da ação e o EBITDA não mudarem. Da mesma forma do que acontece com o indicador PL, se o EV sobre EBITDA estiver muito alto, muito acima de 10, significa que há grandes expectativas sobre o desempenho da ação. Se estiver muito abaixo, pode-se dizer que as perspectivas podem não ser tão boas, a empresa pode até já estar em prejuízo. Por último, mas não menos importante, temos o indicador P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, que mede o preço de uma ação comparado à sua respectiva parcela de patrimônio líquido. Vale a pena diferenciar o patrimônio líquido do lucro líquido usado no primeiro indicador. O patrimônio líquido é o capital que pertence aos sócios, o que sobra das posses da empresa se forem descontadas todas as dívidas, isto é, ativos menos passivos. Quando a empresa dá lucro, o PL aumenta na mesma medida. Quando dá prejuízo, ocorre o oposto. O indicador P sobre VP também reflete o que se espera do futuro da empresa. Se não refletisse, seu valor seria sempre igual a 1, pois o valor de mercado da empresa seria igual ao patrimônio líquido. Quando se espera bons lucros e o consequente aumento do patrimônio líquido da empresa, é comum encontrar indicadores P sobre VP maiores do que 1. Quando as perspectivas não são tão boas, o indicador pode ficar abaixo de 1, sugerindo que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Esta situação pode refletir uma pechincha, como a possibilidade de comprar R$1 por 80 centavos, mas também pode indicar que a empresa está com ativos mal precificados ou até rumando para a falência com prejuízos sequenciais. É necessário ver caso a caso. Estas métricas são muito usadas para entender como a empresa está sendo precificada no mercado, se está cara ou barata. Mas não são suficientes para tomar decisões de compra e venda. É preciso analisá-las em conjunto com outros fatores. Algo pode estar caro, mas vale a pena comprar, ou pode estar barato, mas não vale a pena comprar. Se alguém lhe oferecer um pneu velho por R$10 e um carro novo por R$1.000, qual você escolheria? Pois é, o carro seria a melhor opção, ainda que seja bem mais caro. Esses e outros indicadores também são genericamente chamados de múltiplos. Você pode encontrar os múltiplos de empresas da bolsa em sites como Fundamentos. Gostou desse vídeo? É só se inscrever no canal. Vem muito mais por aí.